Vem na carona com a gente. Galera, meu nome é Pedro Agrícola, sou professor, sou formado em Educação Física, sou professor de ensino superior, dou aula de personal, também sou coordenador do ensino superior. E basicamente eu falo sobre exercício físico e saúde mental. Apesar de ser um basicamente, mas a gente sabe que exercício e saúde mental hoje em dia é muito importante, né? A saúde mental está piorando. A gente vive numa sociedade hoje em que, eu costumo dizer que é o inimigo comum. Cara, a sociedade hoje, ela contribui para que a nossa saúde mental fique cada vez mais comprometida, né? Porque a gente vivencia níveis de estresse elevado, muitas vezes associado a uma qualidade de sono ruim. A gente sabe que hoje em dia, por exemplo, a gente não consegue praticar a quantidade de exercício necessária para ter saúde. Ou seja, eu tenho um cenário favorável para desenvolver depressão, ansiedade. E o exercício, galera, ele é fundamental para que a gente consiga quebrar esse caminho que a gente está percorrendo, que está muito negativo. E o Pedrão é professor do Valorize, né, Pedrão? Professor do Valorize já desde 2020. Eita! E amanhã tem aula? Amanhã tem um módulo especial sobre exercício e saúde mental. Foco principalmente em estresse, que não é uma desordem mental, mas é importante, ansiedade e depressão. E após, hein? Após, em grupos especiais, eu vou deixar um recado, principalmente para você, está na graduação, sou profissional de educação física e ainda não decidiu, precisa fazer uma pós, grupos especiais é uma pós importantíssima, até porque, como eu falei há pouco tempo, a sociedade ela está adoecendo e cada vez mais vai precisar de profissionais de educação física com esse tipo de conhecimento, porque esse conhecimento vai permitir resolver as principais dores que hoje a gente está vivendo. Tá vendo, galera? Esse é o bate-papo aqui que a gente está tendo, é o Na Carona com Valorize. E aí sempre tem um professor aqui para bater papo. E assim, uma pergunta que eu vou fazer pro Pedro, que é uma pergunta bem interessante. Ô Pedrão, por que tá crescendo mais no Brasil? É a produção científica ou a produção agrícola? Rapaz, quisera eu que fosse a produção agrícola. Porque se a produção agrícola está crescendo pro meu lado, então eu estaria bem, né? Mas é a produção científica, infelizmente. Ou felizmente, né? Ou felizmente, dependendo do referencial. Cara, a gente vai perder o amigo, mas a gente não vai perder essa piada. Foi uma boa piada, eu gostei. Foi uma boa piada, né? Piada, então, se a produção agrícola tá crescendo, o Pedro também tá crescendo. Mas, Pedrão, me fala aí, cara, treinamento, depressão, conte mais um pouquinho. Tem meus estudos já com isso aí, cara? Cara, tem muito estudo com isso aí. Sério? Tem muito. Tem inclusive um estudo que é muito legal, que diz assim, ó, só pra vocês entenderem, pessoal, a importância do exercício para depressão. Tem vários estudos que mostram que o exercício físico ele vai gerar resposta antidepressiva. Então, mesmo que alguém questionasse sobre o efeito positivo do exercício na depressão, tem um estudo que diz que seriam necessários a produção de 1000 artigos, publicação de 1000 artigos, dizendo que o exercício não funciona para a resposta antidepressiva, para a gente conseguir de fato anular os dados já publicados. Olha essa importância do exercício. Isso para o tratamento, eu não estou nem dizendo em relação à prevenção, porque se eu pratico atividade física, eu tenho um efeito protetor também, eu vou ter menos chance de desenvolver depressão ao longo da vida. Pô, Pedrão, e a galera, tem aquela galera ainda que insiste em não fazer exercício, né? Pois é. Isso aí está muito relacionado com... Na verdade, tem 2 pontos importantes. O primeiro, tem muitas pessoas que ainda não entendem a importância do exercício, o impacto do exercício para a saúde, principalmente para a mente. A gente precisa começar a entender que o exercício ele é fundamental para o desenvolvimento da nossa mente. E o segundo ponto, que é também um ponto importante, é que muitas vezes, quando a gente busca iniciar um programa de atividade física, muitas vezes a gente busca isso e não associa isso a uma resposta prazerosa. Entendi. Isso é importante porque se eu começo a me exercitar e eu não gosto, não tenho interesse em fazer o exercício, eu não gosto de fazer aquele tipo específico de exercício físico, a tendência é que eu abandone aquilo. Então é importante também estar atento a você buscar atividades que te proporcionem prazer. Se não deu certo uma modalidade, busque outra. Experimente. Por exemplo, agora a gente acabou de sair da academia, cara. Monstros! E estamos aqui felizes, de boa. Vamos dormir feliz hoje, porque a gente fez algo que a gente gosta. Ficou feio agora, vamos dormir feliz hoje. Não, mas dormir feliz, entendeu? Cada um... Vocês entenderam aí, né, galera? Ele vai dormir lá, eu vou dormir? Isso aí, vou deixar claro. Qualquer coisa a gente corta a edição, fala pro Henrique aí, tá? Pra não ter problema. Mas essa ideia, galera, é trazer um papo bem descontraído aqui, tipo, na carona com o Valorize ou com o Elmo.
E a gente bater esse papo, saber que os professores são seres humanos, gente como a gente, e a gente tá nessa resenha. Cara, você falou isso, Pedrão, na minha dissertação de mestrado, estudei justamente essa questão com idosos. E aí eu vi que o exercício melhorou muito a sintomatologia depressiva dos idosos. Em relação a esse público, o que é que você tem assim a falar? Cara, você tem coisas muito importantes. De fato, só corroborando com o que você disse, cara, a gente melhora muito a sintomatologia depressiva com o idoso, principalmente porque o exercício físico, ele pode se tornar, dependendo do tipo de exercício, dependendo do ambiente, ele pode se tornar uma extensão social também para o idoso. E muitos idosos, eles desenvolvem a depressão porque eles desenvolvem ao longo do envelhecimento um processo de isolamento social. Esse isolamento causa solidão, e a solidão, ela aumenta muito o risco de você desenvolver depressão. Então, a partir do momento que eu vou para uma aula de hidroginástica, eu vou para uma academia, começo a conversar com outras pessoas, então, além do efeito do exercício propriamente dito, do estímulo do exercício, eu vou ter associado a isso a conversa, o elemento social. E, cara, o elemento social, gente, ele é fundamental, ele otimiza ainda mais a resposta antidepressiva. Foi justamente isso que eu encontrei nos questionários aplicados, que na maioria das vezes, Pedrão, a galera que estava indo lá, os meus velhinhos, que estavam indo fazer atividade física, nem era pela atividade física, era justamente pelo convívio, para bater papo, para poder sair de casa. E os resultados foram bem significativos, assim, quando se tratava na relação da sintomatologia depressiva, na qualidade de vida e no estilo de vida que eles adotaram, né, com a prática de exercício. Então, é legal demais, né? É muito legal. E às vezes eles não estão com vontade, porque isso é legal, às vezes, nem todos os dias você vai estar com vontade de treinar. E o elemento social é importante justamente nesses dias, porque naquele dia quando eu tô com vontade de treinar, você fala, mas cara, eu vou conversar da novela com o meu amigo. Isso! Eu vou conversar com o meu professor que eu acho massa, do algo que aconteceu, eu preciso conversar com ele, e aí muitas vezes ele vai treinar pelo elemento social. Isso é importante, porque o efeito antidepressivo, ele está muito associado também à constância, à frequência de treinamento, à regularidade. E se muitas vezes ele não vai porque ele não quer treinar, mas se ele for pelo elemento social e ele está tendo regularidade, você vai conseguir gerar resultado. Cara, eu vou ser bem sincero com você, sabe que eu adorava quando os velhinhos iam lá para a prática dos meus estudos, por uma das coisas. Cara, eles sempre levavam um docinho, uma comidinha para poder agradar. Cara, é muito legal trabalhar com esse público idoso, vale muito a pena, galera. E para mim foi muito significante, cara, muito significativo na verdade. Então hoje eu bato papo com eles, encontro, e eu sei como a gente, profissionais de educação física, a gente pode melhorar muito a saúde de vida desse público, não só desse público, né, mas de muitos outros. E aí eu tô dando um rolê aqui na cidade com o Pedrão, tô até demorando de levar ele pro deixar no hotel, pra gente continuar aqui no nosso bate-papo, tá sendo super interessante. Pedro, pergunta, cara. Diga lá, manda bala. Ansiedade, o que você tá achando hoje? Esse mundo atual. Cara, eu acho que o mundo tá com um sistema muito nervoso. Não, mas sério, os níveis de ansiedade estão cada vez mais alarmantes. E para quem não sabe, gente, o Brasil é o primeiro lugar no mundo em relação a transtornos de ansiedade. Então a gente já vive uma realidade extremamente desfavorável. E mais uma vez, soma-se isso a um estilo de vida completamente deletério que vai otimizar, e cada vez mais seremos pessoas ansiosas. E aí é onde mora o perigo, porque o nível elevado de ansiedade está associado a uma série de problemas de saúde, inclusive redução de expectativa de vida. E o exercício nesse fator aí? O exercício nesse fator também gera resultados interessantíssimos. Olha só, gente, deixa eu falar uma parada que eu vou até dar uma outra volta no quarteirão só pra gente continuar conversando. Isso é uma parada muito interessante que a gente tem que discutir duas coisas para reflexão mesmo, galera. Primeiro, tem muita gente que vê o exercício físico como o fim de alguma coisa. E na verdade não é. É o caminho, cara. A gente não vende o exercício físico para as pessoas. A gente vende mais qualidade de vida, a gente vende saúde mental, a gente vende uma estética mais bacana, a gente vende autoestima, a gente vende uma série de benefícios. Então o exercício, ele tem um poder transformador, literalmente. Imagine você pegar uma pessoa, por exemplo, vou dar o exemplo da ansiedade, que está com nível elevado de ansiedade, que está vivenciando sintomas extremamente desagradáveis, que está tendo ataques de ansiedade, e para quem não teve um ataque de ansiedade, é extremamente angustiante, desprazeroso, é muito ruim, eu já tive, posso dizer.
Imagina você começar a se exercitar e conseguir reduzir esses ataques, e conseguir reduzir o teu nível de ansiedade, muitas vezes até conseguir neutralizar o processo. Não tem preço isso. Isso é transformar a vida das pessoas, e o exercício ele consegue trazer isso. Cara, você falou algo que é muito interessante. Eu tenho ansiedade. Assim, eu controlo minha ansiedade justamente com exercício. Toda vez que eu estou muito ansioso, outras coisas começam a aparecer em mim. Tipo, fico nervoso e penso mil besteiras. Mas aí toda vez que eu penso que eu preciso fazer o exercício e eu faço o exercício, eu encontro a solução dos meus problemas. Minha cabeça volta a outra coisa, sabe, Pedro? Por exemplo, eu tô querendo resolver um problema, tô muito ansioso para aquilo, aí eu faço exercício, vou pra academia, começo a treinar, eu treino em alta intensidade, e ali meu cérebro parece que vai oxigenando, o exercício vai melhorando ali o fluxo de sangue, vai melhorando, me faz pensar. E quando eu volto para casa, eu volto mais leve, menos estressado. E na maioria das vezes, Pedro, eu acho a resposta, acho a solução do problema que eu tava 2, 3 dias ou até horas me martirizando. Perfeito. Isso por causa do exercício, cara. E funciona mesmo. E muitas vezes a solução do teu problema, e aí só uma paradinha técnica, está associada a uma maior oxigenação pós-exercício do córtex pré-frontal, que é uma região que está muito associada a respostas, processos criativos também. Então você termina de se exercitar durante o exercício, né? Dependendo da intensidade, você aumenta a oxigenação e a atividade nessa região, você aumenta também a tua capacidade de pensar fora da caixa, e muitas vezes pensar fora da caixa, você aumenta a chance de desenvolver um pensamento que vai resolver o teu problema. Caraca, ou seja, com exercício. O exercício é a solução de muitas dores, na verdade das principais dores e dos principais desejos da sociedade. Hoje eu começo a dizer que é as dores do corpo e da alma. E da alma. Pedrão, cara, chegando já aqui no hotel pra te deixar. Obrigadão pelo nosso papo. Que isso. Foi eu que agradeço. Na carona, galera. Galera, espero que vocês tenham gostado. Pra mim, sim, foi muito, muito prazeroso esse bate-papo. E até a próxima. Até a próxima. Valeu, galera. Abração!